Olá, meus amigos do Bacil Podcast. Mais um para você realmente curtir. Se inscreva no canal. Mais uma entrevista que, para mim aqui, tenho certeza que já está sendo interessante só de poder ter aqui no nosso estúdio esse convidado. Mas você vai gostar, por isso que eu digo. Se inscreva, vai no nosso canal do YouTube, dá aquele like, também pode ir no Instagram, Bacil Podcast, e estará lá, né, tanto a entrevista completa como você está nos assistindo e também alguns recortes depois que a gente faz de momentos da entrevista aqui que você pode propagar, e aqui a gente traz informações, situações, debates e discussões que eu espero, né, particularmente eu espero que possa te ajudar, melhorar como pessoa, te ajudar na tua vida de alguma forma, ou você também conhece alguém que a nossa conversa aqui pode fazer bem. Por isso, acompanhe, assista. E nós entramos aqui em 2024, já tivemos aí a entrevista com o Padre Pedro, que foi bem legal. E hoje, mais um convidado aqui nosso, que vai falar de temas atuais, importantes, que você vai descobrir agora. Estou falando aqui e vou convidar, das boas-vindas, ao meu amigo Hamilton Júnior, terapeuta holístico, e hoje aqui no Bacil Podcast tirar bastante dúvidas e informações aí para você e para quem você gosta. Hamilton, tudo bem? Seja bem-vindo. Obrigado, agradeço o convite e é uma honra estar aqui no podcast. Não esqueça de curtir lá e dar o like. Exatamente. E, claro, você faz isso, né? Tenho certeza que você vai gostar, mas se nós tratarmos de um assunto aqui, eu já vou adiantar, que você sabe de uma pessoa que pode ajudar o assunto que nós vamos trazer aqui, encaminhe, compartilhe, divulgue, porque o nosso trabalho aqui é poder, de alguma forma, em especial hoje, né, com a questão terapêutica, poder se somar, poder ajudar alguém de alguma forma. Seria isso, né? Isso, até mesmo porque os temas hoje são os temas que estão muito aflorados na sociedade, né? Então, olha, você já viu que você não pode perder, né? Nós temos aí, em média, feito 1 hora, e eu acho que é um momento que você vai aproveitar. Bom, Hamilton hoje reside em São Mateus do Sul, de Palmeira, já teve outros trabalhos, mas hoje se dedica exclusivamente à terapia holística, é isso? Isso mesmo. Pois bem, o terapeuta é estudo, é um dom? Como é? É muito estudo. Muito estudo, muita prática. E, como disse, tem que ter um dom porque você vai trabalhar com pessoas. Tem que se importar com o problema das pessoas, realmente. Certo. E eu queria que você também pudesse se apresentar para nós. Além de terapeuta, além dessa, né, eu posso falar, técnica, é uma forma de... O que é a terapia? A terapia holística, ela trabalha muito com a energia, né, das pessoas e com problemas que tem, travas. Às vezes a pessoa não consegue, por exemplo, como nós vamos comentar ali depois sobre o medo, né? As pessoas, elas têm algumas travas e a terapia trabalha sobre isso. O terapeuta holístico, ele é um terapeuta que olha como um todo, né? A pessoa como corpo físico, a alma e a energia, né? A alma, quando eu digo, é o lado espiritual dela, o lado da crença, porque a crença faz uma grande diferença para as pessoas, tanto para se curarem, né, quanto para ter um objetivo. Às vezes a pessoa realmente não acredita nem nela mesma. E aí fica mais difícil. Isso fica mais difícil. Então, colocando um parênteses aqui, dizer que a fé ou a crença naquele medicamento, naquela situação ou naquela oração ou palavra de apoio, se você tiver fé ou crença, ela fortalece. Faz com que isso amplifique numa restauração, numa melhora? Sim. Ele tem um grande ponto. Bom, eu sei que além de terapeuta, você já me falou aqui, eu anotei, com relação aos faz constelação e reiki. Hoje, na verdade, eu tenho 78 terapias. Então não é só essas duas, são várias. São várias. Por quê?
cada pessoa tem um problema diferente. Então você tem que analisar aquele problema e descobrir qual terapia é melhor para ela. Às vezes não é o reiki que faz bem, às vezes é uma constelação, ou pode ser uma radiestesia, uma mesa radiônica. Então você tem N terapias para conseguir um objetivo, que é Certo. descobrir qual é a raiz do problema e tratar. Em cima de todo esse trabalho que você está me passando aqui, uma dúvida que é frequente. Isso é mais uma parte de crença, religião ou é mais ciência? É uma parte de mais ciência. São técnicas que você aprende, que você desenvolve para conseguir trazer o resultado positivo para a pessoa. Certo. E no consultório, o que mais você recebe? O que você ou o que mais você dá o diagnóstico? O que é? Hoje o que mais é trabalhado é ansiedade e depressão. São duas palavras que elas não em si não se combinam. Não. Depressão, ansiedade, elas não rimam, né? Não são palavras distintas. Agora, na vida da pessoa, elas são interligadas, são situações diferentes. Depressão e ansiedade. Alguns dizem eu estou ansioso, outros dizem eu estou depressivo. Elas estão certas? Depressão e ansiedade interligam uma a outra? Ou a gente pode realmente separar e dizer realmente quem está com depressão, quem está com ansiedade? Hoje a gente vê casos de pessoas realmente que têm o transtorno de ansiedade, tem pessoas que têm transtorno de depressão, e tem pessoas que conseguem, não seria conseguem, mas elas têm as duas juntas. É possível, então. É possível. Eu Ela sou fica- ansioso e depressivo? Pode acontecer. Acontece. Mas seria... me ajuda aqui, a ansiedade, ela vem antes da depressão? Ou não? Sim. Geralmente, quase 90% dos casos, você consegue perceber que a pessoa teve ansiedade e depois acabou tendo a depressão. Seria um segundo estágio da depressão? Ou eu posso tratar dessa forma ou não? Pode. Porque tem pessoas que realmente acontece isso. Ela tem uma crise de ansiedade, ela vem há muito tempo carregando ansiedade e quando chega num ponto que ela acaba tendo depressão. Então vamos esclarecer aqui a situação. E eu vou ser bem enfático. O que é ansiedade e como eu ou alguma pessoa próxima a mim pode identificar a ansiedade? Eu vejo muitos textos dizendo assim, ansiedade é o excesso de futuro, depressão é o excesso de passado, né? Então, o que acontece? Ansiedade é normal você ter um pouco, né? O teu corpo é normal. Você se preocupar com um boleto que vai vencer semana que vem, se preocupar com um problema que vai acontecer, isso é normal. O problema é quando ela se torna em excesso, né? Aí você vai ter sintomas de falta de ar, aquele sintoma famoso, taquicardia, né? Você acha que vai morrer, que teu coração vai explodir. Você começa a ter dores no corpo, cansaço, aquela exaustão. Tudo isso daí é ocasionado pela ansiedade, pelas crises de ansiedade. Então a pessoa pode identificar e quem está próximo pode dizer, viu, você está um pouco Pode. ansioso, você precisa dar uma maneirada. Pode, até mesmo porque a pessoa acaba... Tem vários tipos de ansiedade. Tem ansiedade que deixa a pessoa não conseguir levantar da cama. Isso é um sintoma que você percebe. Ainda mais você que está dentro do mesmo ambiente familiar, você consegue identificar que tem alguma coisa errada, né? A pessoa não tem mais vontade, não tem mais aquele ânimo. Por isso que às vezes você olha e diz assim, não, a pessoa está deprimida. E às vezes ela está com ansiedade. Certo, então já nós vamos tentar identificar aqui o significado. Agora eu faço uma pergunta bem direta. O que é a depressão? A depressão eu coloco como uma falta de vontade de viver. Você chegou num estágio que você não tem mais felicidade, você não se sente mais aceito em qualquer lugar, você se sente sozinho, aquela solidão, e te leva a um estado de você
Para você é como se a vida só tá rolando, só tá acontecendo. Assim, é mais ou menos como você cair num poço e não ter como uma escada para subir. Você olha, tudo redondo, você para baixo não vai, para cima não. Não tem. É mais ou menos isso. Mais ou menos isso. A pessoa, ela entende isso? Ela diz, eu estou depressiva, Não. Ela não consegue identificar. Geralmente não. Mas a ansiedade ainda ela identifica. Ainda Nossa, eu tô identifica. ansioso, eu preciso tomar um chá, eu preciso relaxar. Você comentou a questão do chá. É bem interessante, porque a ansiedade nem sempre vem assim, a pessoa diz assim, estou ansioso. Ela começa às vezes com uma dor de cabeça, às vezes ela começa a ficar inquieto, a perna começa a tremer, você começa a bater a mão, você tem, como que eu posso dizer assim, gatilhos que te demonstram que você está tendo um princípio de crise de ansiedade, né? Um choro que vem do nada. Então, tudo isso são gatilhos de ansiedade. Eu já tive esse choro que veio do nada. Olha só. Nós estamos aqui, recapitular um pouquinho, nós estamos no mês de Janeiro Branco. O mês de Janeiro Branco é conscientização de saúde mental. Então, nós estamos falando hoje, o podcast anterior nós falamos de chás e a saúde do corpo. Também não deixa de ajudar a mente. Mas hoje, em específico, é com relação a você estar bem mentalmente. Porque tem duas situações, né? Tem muita gente que diz assim, nossa, eu tô com uma dor no corpo, mas minha cabeça está leve. Então, às vezes, ela trabalhou muito braçal, mas aquilo fez com que ela pudesse tirar uma energia, algo que ela se sentisse pesado. Então, ela tá dor nas pernas, nas costas, de ter erguido peso, mas chegou à noite e a cabeça dela tá tranquila. Tá leve. E outras pessoas que isso é normal, né? Diz, nossa, eu não tenho nada de dor, mas eu não consigo levantar, eu não consigo agir, né? Que daí é aquele cansaço mental, o corpo tá disposto, tá pronto, mas mentalmente não tá, né? Não tá. É mais ou menos isso? Isso mesmo. Que nem eu sempre digo, se você não cuida bem da mente, o teu corpo padece. Ele acaba criando doenças para te dizer que tem alguma coisa errada. E isso é muito interessante, porque você começa a notar, até mesmo se pega a caso de crianças. Ela sempre foi uma criança disposta, do nada começou a ter crises de choro sem explicação. Criança, vamos lá, tem criança, tem pré-adolescência, adolescência, quando se fala tem criança que pode ter crise de choro, a partir de que idade uma criança pode... Eu posso falar ansiedade ou depressão a uma criança? Eu acredito assim que não tem idade que vá dizer assim, que idade que começa. Mas vamos dizer tudo vai depender do ambiente, do bebê, que tá acontecendo. Uma criança que está começando deixando de engatinhar e caminhar, é muito cedo para sofrer. Cedo. Então nós podemos falar a partir do que? De uns 4, 5 anos? Tem casos de 5, 6 anos, 7 anos, começa Seria a aparecer. Mais ou menos o início. Que ele começa a entender o que está acontecendo no ambiente familiar e tudo mais. Então, mais ou menos na época que ele está começando a ser alfabetizado, você já pode identificar a crise de ansiedade e também uma depressão também? Pode. Por isso que eu acho assim que é muito importante esse acompanhamento. Até você tinha comentado ali comigo a questão do psicólogo, né? Eu acho muito interessante isso. Porque é uma abordagem. Hoje a gente está vivendo num mundo que é muito rápido as coisas. Sim. A tecnologia está na palma da tua mão. É um excesso de informação todo dia. Se você for ver, você pega vídeos que tem crianças que já com 2, 3 anos já sabe ligar o YouTube e assistir o vídeo que normal. Ela quer. Né? Isso aí. Então, para ficar calminho eu dou o celular. Dou o tablet, vou para jogar muito e acabou. Esse. Né? Então, aquilo ali é o excesso de informação. Um exemplo, tem paciente meu que diz assim, olha, eu começo o tratamento, no meio do tratamento, o sono dele ainda não retornou. Tipo, ela não consegue dormir. Ela fica se batendo. O que eu faço? Porque eu não posso dizer assim, viu, quero que você desligue o teu celular às 6 horas da tarde. Né? Então, o que eu faço? Eu digo assim, então tá, então o que você vai fazer hoje?
Você vai deixar teu celular do lado. Eu quero que você pegue um livro, indiferente qual livro, e você vai ler. Ela chega na outra consulta, eu consegui ler 5 linhas e dormir. Que nem um anjo. O que acontece? Você tirou o celular do lado, o celular te dá inúmeras informações, porque você fica passando ali vídeos e vai acumulando informação. E o que acontece com o livro? Teu celular, o teu cérebro, ele vai pegar e vai focar. Opa, eu tenho que ler, então eu tenho que focar. Quando você foca teu cérebro, ele entende que a informação é só aquela e o resto acabou. Que ele pode diminuir a frequência dele e você... Eu particularmente, sempre tive um problema. Principalmente na faculdade, que tinha que ler livros e tal. Eu começava a ler, mas me dava um sono tão forte que eu tinha que dormir. Eu não conseguia resistir. Eu tinha que dormir. Depois de dormir, eu retornava para ler. Então eu já sabia. Começava a ler, aquilo... o olho fechava, assim, sem muito esforço. Aí depois eu conseguia ler, mas me dava sono de novo. Então, eu tinha que me programar horário e tudo mais, porque senão eu vivia dormindo. Era começar a ler e é mais ou menos isso. Mais ou menos isso. Que você falou. Emite o foco. Nós falando com relação aos psicólogos, é que eu havia comentado que, enquanto deputado, eu aprovei uma lei antes do Covid, nós vamos falar do Covid, porque hoje me parece uma situação importante e nós colocamos aqui já que mais ou menos no momento que, na época que a criança está sendo alfabetizada, ali mais ou menos, porque não tem uma idade certa, pode já haver indícios de ansiedade e depressão. Mas, com tanta informação, tantas situações, eu criei um projeto e se tornou lei no estado do Paraná, e o nome da lei é Psicólogos na Escola. Não foi implantado ainda, tinha 1 ano para ser implantado, já se passou 3, não foi implantado. Mas a ideia era essa, diretrizes para colocar mais profissionais que pudessem identificar, tanto no pai, no professor, no profissional, né? Qualquer profissional que atuasse na área de educação e nos alunos, situações para antecipar, talvez, uma depressão, né? Porque uma ansiedade é algo que tivesse incomodando essa pessoa e a gente fizesse a prevenção, porque os casos de suicídio, né? O senhor deve ter dados, eles são preocupantes, né? São muito preocupantes. Se pega ali pelos dados da ONU, se eu não me engano, foi uma pesquisa que eles fizeram em 2006. Então, antes do Covid, né? Você falou do projeto da lei, antes do Covid, eles davam que no Brasil 76% de todo suicídio eram de homens, né? Então, se analisa assim, 14% eram mulheres. Então, se você consegue... Porque homens... 24%. 24%, perdão. Homem é mais difícil de discutir o que ele está sentindo, o que está acontecendo com ele. O homem só vai no médico quando não consegue mais, né? Ele diz, tô sofrendo agora, não aguento mais, eu vou ter que ir no médico, né? Então, sim, ele acaba assim. Eu até achei muito interessante esse projeto. Por quê? Porque não é só a ansiedade e a depressão que o psicólogo poderia ver dentro da escola. Certo. Né? Ele poderia ver a questão, por exemplo, se a criança sofre algum maltrato, ele consegue identificar, né? Abuso, autismo, TDAH, tudo isso daí ele consegue identificar ali. O abuso em casa, muitas vezes... Bom, quem abusa geralmente é quem está próximo, né? Mas a criança, ela dá traços. Dá traços. Geralmente é o quê? Os principais? Depende muito, mas ela começa a se isolar bastante. Isolamento. Ela se isola, ela começa a se distanciar do sexo que está cometendo abuso, ela começa a ficar mais distante. Então, ela tem muitos traços que podem ser... Se não tratado, pode ser que isso atrapalhe pro resto da vida. Com certeza atrapalha. O Covid, 2021, 2020. Acho que foi mais ou menos isso. Eu lembro, nós estávamos... eu acho que foi 18 de março que saiu, olha, vai chegar no Brasil, já está no Brasil. E as escolas, se eu não me engano, foi 22 de março. Posso errar por 1 ou 2 dias. Acho que é mais ou menos isso. De 2020. Mudou tudo.
né? Muitas pessoas tinham planos, planos de casar com 500 pessoas, plano de viajar, plano de terminar a faculdade, plano de começar o trabalho, ou seja, veio algo e Cortou tudo. cortou. O que é o importante agora? Saúde e sobreviver. É isso que foi colocado. Eu vi, assim, presenciei alguns casos de pessoas que tinham tanto medo, tinham mais medo de pegar Covid do que morrer. Era mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Porque era uma ansiedade, algo assim absurdo, porque onde se ia, se falava o que você Covid. lia, o que você olhava era Covid. E algumas pessoas, o que a gente pode dizer? Impactou na cabeça delas que isso geralmente poderia ser o fim do mundo, porque pessoas realmente elas tomaram aquilo como não tinha solução, não tinha o que fazer. O que algumas pessoas estão nos assistindo, tenho certeza. Outras, pode ser que o Covid o levou. E outras estão bem e até podem entender o que aconteceu. Mas naquele momento, foi uma ansiedade, como assim... foi muito grande. Né? Comunitária? Foi. Algo assim? Foi, porque você analisa assim, ninguém estava pronto. Ninguém esperava passar por isso. Ninguém nunca imaginou acontecer isso. Nesse momento que a gente vive, né? Nessa época que a gente está vivendo. Então você começa a analisar assim, o que levou, né? Você, que nem se comentou, tinha planos, vou casar 500 pessoas e tal, e acordou no outro dia e teve que dizer assim, eu tenho que ficar em casa. Eu tenho que me arrumar como eu vou trabalhar, eu tenho que me arranjar como eu vou fazer. Os empreendedores que trabalhavam por conta, como que eles tiveram que se reinventar. Então, tudo isso daí foi um desafio, tanto economicamente como psicologicamente, porque eles tiveram que se reinventar. Potencializou a ansiedade, potencializou a depressão. Muito. É isso. E muito mesmo. Bom, graças a Deus, né? Tá aí, mas controlado, né? Não tá mais... Está aí, mas não causando o que causou há anos atrás, né? O problema é que muitas pessoas ainda ficaram com sequelas, né? Por exemplo, digamos lá, faz o quê? Uns 2 anos que não normalizou, mas está voltando ao normal, né? Sim. Muita gente ainda agora que está começando a aparecer. Problema respiratório, né? Problema de infecção, depressão, agora tá sendo muito foco. Trombose também acontece bastante. Problema, acho que até no coração, né? O miocárdio, enfim. São vários probleminhas que estão vindo agora. Bom, eu quero puxar mais uma vez, até a gente seguir adiante. É importante chamar a atenção do pai, da mãe nesse momento, para identificar situações nos filhos. Até eu falei uma frase que ela é corriqueira, mas que não justifica e não é o diagnóstico. Mas muitos dizem assim, olha, esse é meu piá, essa menina não tem quem lide. Né? Talvez uma ansiedade, uma rebeldia, algo que pro pai ou pra mãe pode ser até uma falta de educação, né? Não consigo educar meu filho. Mas esses sintomas pode-se dizer que é uma questão de saúde mental ou já uma questão de uma doença. E como identificar? Vamos colocar assim, as pessoas que estão assistindo, saúde mental não é que a pessoa tá louca, né? Certo. Né? Porque é uma palavra forte. Com certeza. Então, assim... Importante destacar isso. Cuidar da tua mente, né? Eu que não sou conhecedor, eu faço a pergunta e você corrige aqui, tá? Não tô corrigindo ninguém. Eu só tô dizendo para o pessoal não se assustar. Certo. O que acontece? Você tem traços que você consegue identificar no teu filho. Né? Às vezes ele pode ter uma hiperatividade. Né? Que nem diz você, não tem mais o que lide. Tá hiperativo. Isso. Né? E aí? Tem tratamento. Tem que buscar uma ajuda. Buscar ajuda não é sinônimo de fraqueza, né? Mas o pai e a mãe buscam ajuda ou é a criança que busca ajuda? Não, tem que ser o pai.
e a mãe. Por exemplo, a criança jamais vai se identificar como, eu tô com um problema. Eu falo né? aqui porque eu tenho que buscar ajuda. Né? A gente só para esclarecer. Não é a criança que vai buscar, é o pai e a mãe. É o pai e a mãe. Porque o pai ou o pai e a mãe começa a notar lá. A criança senta na cadeira e começa a bater a perna. O que tá acontecendo, filho? Nada. Daqui a pouco, de novo. O que tá acontecendo? Nada. Aquilo ali é um traço que a criança tem ansiedade. Né? Às vezes a criança é hiperativa, daqui a pouco começa a querer só ficar deitada, não quer mais ir brincar com os amigos, quer ficar por casa, começa a se isolar. Traços de depressão ou ansiedade. Tudo tem que ser diagnosticado caso a caso. Né? Mas tudo isso aí são traços. Então, qualquer mudança ou alteração de comportamental é importante observar. Né? Se começou a alterar, você vai observando, você começa a prestar atenção. Não voltou ao normal, como era a criança antes, certo. Procura ajuda. Quanto antes você procurar ajuda, melhor é. Um terapeuta pode colaborar com ele. Pode. Pode e deve. Deve. Tá certo. Por exemplo, eu trato pacientes que são tratados por psicólogos ou psicanalistas que tomam medicamento. Né? Então, o que acontece? A terapia holística ela entra como mais uma ferramenta de auxílio para descobrir a raiz do problema e tratar. Né? Porque o medicamento, o que acontece? Não concorre. Ela tá ali para auxiliar. Certo. Né? O medicamento, ele trata o sintoma, o que está acontecendo ali. E a terapia, a gente vai buscar a raiz do problema. Por exemplo, vou pegar um adulto agora, para mudar um pouquinho o foco. Tá. Né? Então, o adulto chega lá para mim, ele tem crises de ansiedade, ele já toma medicação, se ele esqueceu de tomar a medicação, ele passa muito mal. Mesmo assim, ele continua tendo dor de cabeça, continua tendo os sintomas da ansiedade. A gente vai buscar a raiz do problema. Então, o que eu pego lá? Vou fazer uma regressão com o paciente. Faço uma hipnose, vou fazer uma regressão com ele. Vou lá até descobrir onde que foi o trauma. Já peguei pacientes que o trauma estava, né, lá dentro do útero da mãe. Aconteceu alguma coisa naquela situação e que na hipnose, na regressão, ele consegue identificar e falar o que está acontecendo. Aí você começa a tratar essa situação. Eu não sei se é mais uma questão de fato e boatos, né? Mas assim, quando se fala em regressão, eu já vi pessoas comentar o seguinte: eu faço a regressão, tenho medo de voltar. Existe algum risco de fazer a regressão? Como é que funciona isso? Porque você vai falando do passado. Sim. Mas e se eu não voltar, ficar até onde eu fui? Não, você volta, não tem risco nenhum. Não tem risco, né? Mesmo assim, por exemplo, vou fazer uma regressão de vidas passadas, né? Que se Isso. passa para outro. Eu tenho medo de ficar lá e não voltar. Isso não existe. Não existe. Parece uma coisa simples, mas eu já ouvi isso. O que pode acontecer é você trazer aquele trauma para agora para ser discutido. Aí talvez pode ser que você chore. Conhecer ele e daí acabar não esquecendo dele. Isso. Mas também você vai conseguir resolver. Mas consegue resolver. Porque realmente, às vezes, se é um trauma de vidas passadas, você traz para agora, viu? Acabou esse elo, acabou, vamos resolver aqui e vai para frente. Certo. Aí deixa eu te fazer uma pergunta. Você acredita nisso ou não? Olha, deixa eu até em silêncio aqui, mas veja. O acreditar, geralmente, é o que a gente vê e consegue tocar, né? Talvez aquilo que você não consegue ver ou tocar, poderia colocar uma outra palavra, não sei acreditar, mas crer, né? Que aí é realmente aquilo que você talvez não vê, mas você acredita com fé, com uma crença, né? Enfim, cada um tem a sua forma. Você tocou no assunto, eu vou aproveitar. Uma vez eu já falei aqui no rádio do momento que forte, né? E que eu não tenho conhecimento para explicar, mas eu posso pegar e contar, né? Posso passar aqui, né? Claro.
em 2018, meu pai ele foi para sala de cirurgia. E eu já passou a noite lá, eu fiquei muito inquieto e sem pensar, eu peguei o carro de noite e fui até a cidade onde era o hospital, que era Ponta Grossa, saí daqui, cheguei lá 1h da manhã e vamos dizer que fiquei ansioso, né? Pelo menos. Acabei dormindo na rua, dentro do carro, na rua, sem saber que eu poderia ter pousado com ele, porque do mesmo sexo poderia pernoitar. Mas, enfim, são coisas que a gente acaba no momento de nervosismo, ansiedade, preocupação, acaba não raciocinando. Teu cérebro trava. Né? Ele trava e você, uma pequena situação simples, você acaba não fazendo. Mas, enfim, todo mundo sabe da história, foi fazer a cirurgia bem cedinho, né? Depois de falar com ele, eu fui até a União da Vitória resolver uma situação dele. Já cedinho. Teria que falar lá era uma situação jurídica, enfim. E a cirurgia dele passou o dia todo, mais do que deveria, mas saiu lá por volta de 4h30, bem, né? E foi para UTI, que é de praxe, para você manter 24 horas. Acontece que no momento que eu estava resolvendo o problema dele, minha irmã liga e diz, olha, ele teve uma situação, ela toda nervosa, desesperada, teve que voltar para a sala de cirurgia. Na hora eu pensei, isso não é normal. Ninguém volta para a sala de cirurgia depois de uma cirurgia. Então alguma coisa de grave aconteceu. E eu tentando resolver aquela situação, fui até indelicado, né? Com uma pessoa que eu estava tentando resolver, mas ele viu o meu nervosismo e resolveu. Olha, então faz aqui que eu vou resolver essa questão e depois a gente vê. Então, saí de lá já com o pensamento de que realmente a situação estava fora de controle. Tentei falar com a minha irmã novamente e ela, muito nervosa, não conseguiu me passar mais informações. E aconteceu algo que eu não sei explicar, mas aconteceu. E até hoje eu trago comigo como uma situação que eu presenciei e vivi e que outras pessoas podem ter acontecido alguma coisa similar. Eu voltando sozinho de União Vitória e passando por aqui e indo até Ponta Grossa, eu comecei do nada em prantos, né? Chorar. Aquilo, eu acredito que foi a única vez que eu chorei tanto. Né? Acho que um balde onde tinha vindo tinha que ser um pano para torcer. Aquilo era realmente algo impressionante. E eu não sei se as pessoas agora o que vão falar do que eu vou dizer, mas aconteceu. Eu vi minha avó falecida, mãe do meu pai, na frente do carro. Eu estava atrás de um caminhão e eu via ela entre o caminhão e o carro. E ela dizia o seguinte: eu quero meu filho. Eu preciso dele, eu tô aqui sozinha. Eu quero ele. E é justamente naquele momento que ele retornou para a sala de cirurgia. E vejo também meu avô do lado dela, também falecido, pai, né? Meu avô, pai do meu falecido pai, dizendo: que isso? Largue mão, mulher. Ele falava, né? Largue mão, deixa ele, deixa o piá aqui, o que você quer levar? Ah, mas se não for ele, eu vou levar outro. E eu, naquela situação, eu falei: olha, vó, deixa ele. Não é hora, deixa mais um pouco. Nós não se despedimos, deixa as coisas acontecer. Não é momento. Não é agora. E do nada eu parei de chorar, aquilo parou e mais ou menos naquele momento eles conseguiram estabilizar. E pra mim estava certo que eu tinha, sei lá, de alguma forma intervido pela vida dele. Não sei como. Porque eu via ele sentado na maca, naquele momento, sendo reanimado e tal, e vi quando se estabilizou. Então tudo aquilo acontecia e eu fiquei tranquilo, vou pra lá, ele vai estar bem. Mas também não sabia se aquilo resolveu em 1 hora, 2, ou 1 ano, 10 anos. Passou 1 hora, 2, a gente viu que ele voltou repetidamente a ter ataque, parada cardíaca e não conseguimos, o médico não conseguiu estabilizar mais e a gente perdeu ele. Então é algo que foi muito forte, eu falo isso com toda tranquilidade, não inventei, estava sóbrio, não foi sonho, porque eu estava dirigindo, não tinha como ser um sonho, né? Mas aconteceu comigo. E aí, eu não sei explicar o que é isso. Pode ser que situações dessas devem ter acontecido com mais pessoas. Eu devo acreditar no que aconteceu?
Eu acredito que sim, até mesmo porque você teve uma sensação, a gente pode chamar de desdobramento, mas ela é muito mais comum quando está à noite, né? Sim. Dormindo você tem o desdobramento, mas acontece casos de você ter um lapso momentâneo. Tanto é que você falou, estava dirigindo e não perdi o senso da direção, Não. né? E parecia que tinha um outro ambiente no que você estava falando, Tudo acontecendo tudo ao naquele... mesmo tempo, né? Isso. Então, isso daí se você lê sobre desdobramento, acredito que você já deve ter lido alguma coisa ou não. Uma coisa é ler, outra coisa é entender, compreender, né? Então, mas é algo muito ter sabedoria do assunto, né? Muito interessante. Coisa que eu não tenho. E isso daí foi um lapso de desdobramento. Porque você conseguiu ver ele e conseguiu ver a situação, né, acontecendo da tua avó com o teu avô, que era no mesmo ambiente dele. Você se colocou dentro daquele ambiente. Não é eles que vieram. Não é eles que vieram. Você se colocou lá. É possível. É possível. E mente, a gente usa muito pouco da nossa mente. A gente ainda não sabe o total poder da nossa mente. Por exemplo, é que nem a música, né? Se você escuta muita música melancólica, você vai ficar triste. Assim foi o teu caso. Você estava ansioso com uma situação. Qual foi o ponto que ativou isso dentro de você para você ter esse lapso de desdobramento? Então, a gente não sabe. E aí, vem situações que o terapeuta pode se somar, pode fazer algumas situações, algumas consultas, posso falar assim? Pode. Para buscar o entendimento, não é só o entendimento, mas resolver essa questão. Resolver a situação. Certo. Você falou, agora eu quero fazer uma pergunta aqui, porque aqui eu não tenho nada programado aqui, né, Felipe? Aqui é tudo ao vivo. Você falou, talvez você não fale se eu tiver, né, o problema exato, mas assim, você falou em gatilho. Então, eu quero te fazer uma pergunta. Você conversando comigo, nesse momento, eu acho que é a primeira vez no momento que a gente se conversa. Pode ser que a gente tenha se visto, cumprimentado, pode ser. Mas conversado não. É a primeira vez aqui no convite que eu te fiz pra gente fazer essa conversa. Você fala, olha, as pessoas têm um gatilho, você tem que identificar. Eu tenho algum gatilho que se identificou enquanto nós estamos conversando aqui? Na verdade, você tem. Né? Um gatilho de ansiedade. Fico preocupado aqui já. Não, né? É um gatilho de ansiedade. Você se controla muito. Você é uma pessoa que gosta de ter o controle. E se algo foge do teu controle, é um problema. Tô certo ou tô errado? Eu sou uma pessoa que busco minimizar toda e qualquer situação que possa fugir do meu problema. Então eu já prevejo e tento controlar. Ou seja, você cria 10 caminhos, já pensando em 10... Para uma situação eu crio 10 caminhos e tento resolver para que aquele caminho não tenha nenhum problema. Um dos teus gatilhos é o teu celular. Que de vez em quando você tá ali, poft. Certo. Você tem alguma coisa que tá te chamando a preocupação, você tá pensando em algo fora daqui. Geralmente eu tô olhando o horário do nosso tempo aqui. Por isso que eu olho aqui, que é onde eu marco, né? É uma das coisas. E outra para ver se a nossa produção aqui não manda mensagem. Mas comece a analisar assim. Certo. Você tem gatilhos da tua preocupação. Eu tentei me desculpar aqui ao vivo. Pode ser que antes, né? Aí, o que foi, Felipe? Não é isso? Não, claro que não. Direto. Tô confirmando, viu? Eu tentei, Felipe. Talvez aqui no ao vivo. Vermelho também, né? Todo mundo sabe. E nunca chega a mensagem, né? Que ganhou na Mega Sena. Nunca chega a mensagem. É mais ou menos isso? Mais ou menos isso. Esperando que ganhe na Mega Sena e nunca cai chamando a mensagem. Assim, poderia ser assim, né? Por que eu não ganho? De uma maneira descontraída aqui, né? Mas é assim. É assim que funciona. Às vezes, por exemplo, uma pessoa tá normal com você, tá conversando normal. E do nada ela fica irritada e começa a inventar mil desculpas ou começa a agir de forma grosseira com você. Nesse estado de normal dela, você pode ter falado uma palavra
que deu start nela pra ela ficar daquele modo. Incondicionalmente, ou ela já sabe que aquela palavra irrita? Não. No subconsciente dela. Subconsciente. Então, você começa a analisar assim. Do nada, a pessoa virou outra pessoa. Você veja. Aquela conversa antes trouxe Acabou problema. a conversa ali. Outra questão é estudar o corpo e o comportamento. Uma vez me falaram que quando você está conversando com uma pessoa e ela começa a bocejar, é porque está muito... a tua conversa, ela não está nem aí. Ela está ali com o corpo, mas é mais ou menos isso. Tem sinais? O corpo dá sinais de... E seria um sinal de nostalgia dentro de uma conversa, ou bocejo? Eu vou mais além. Precisa desbloquear o telefone Viu? do e-mail. Deixa eu... Tá bom. Deixa eu desbloquear pra ir mais além. Nunca aconteceu. Em todos os anos desse podcast, isso nunca aconteceu. Olha só. Bom, é ao vivo, né? Vamos lá. Acontece nas melhores famílias. Exatamente. Até eu perdi o foco aqui. Com relação eu ia falar do que o bocejo, né? Está sim. Conversando. Então eu vou mais além. Certo. Pode ser que a conversa esteja desagradável para ele? Pode. Mas também pode ser que ele esteja captando energia do ambiente. E isso, quando ele tem uma variação na frequência energética, ou ele pode bocejar para diminuir a frequência dele ou para aumentar. Causando uma fadiga. Uhum. Mas eu também quero ir mais além aqui, né? Não, E quero que você me diga. Ele pode estar, enquanto você está conversando comigo, eu tá absorvendo isso, claro, para mim, ou você me deixando mais triste, mais feliz, ou nesse meu exemplo, mais triste, e aí aquilo, sei lá, vou falar baixa frequência. Uhum. Isso mesmo. Pode ser isso também. Você pode estar captando. É que nem uma bateria, né? Tem o lado positivo e o lado negativo. Pode ser que o lado positivo dele esteja muito forte e você acaba ficando mais feliz, né? Certo. Se o lado negativo dele estiver tão forte que vai te afetar e você vai diminuir a frequência. Em cima disso me surgiu mais uma pergunta aqui. Já presenciei e vivi alguns casos com relação a isso que eu vou te fazer. Uma pergunta que eu vou te fazer. Tem pessoas, claro, mas algumas pessoas você, numa multidão, numa festa, num baile, ou numa conversa entre amigos, tem pessoa que ela se desgasta naquele ambiente e começa um cansaço, uma dor, parece que ela absorve algumas coisas. E outras, a pessoa pode chegar na tua frente e dizer que você... te xingar, te menosprezar, que ela sai de lá tranquila. Isso é uma questão de trabalhar uma autoajuda e dizer assim, olha, não me interessa o que você fala que não me atinge, é mais o lado corporal e auditivo, ou ele tem um lado, vamos falar aqui, espiritual, que pode te afetar muito mais, não só a palavra, mas aquela energia que a palavra está te mandando. Uhum. Como é que funciona isso? Os 3 elos que eu te falei. Corpo, alma e espírito, né? A alma a gente olha pro Eu lado não estou espiritual. falando bobagem aqui. Não. Que bom. A gente chama... algumas religiões, ou, né, de vertente, chamam de médium esponja, né? Mas eu chamo de captador. Então, o que acontece? Essa pessoa, ela tem uma predisposição, entrou no ambiente, tudo que é de ruim, energia ruim, vem para ela. Ela vai como se fosse passando e vai grudando, né? Um ímã puxando o metal no meio da serragem, que nem nós fazia no barracão do meu pai. Nós passava o ímã. E é a mesma coisa a pessoa, ela vai puxando e aquilo vai desgastando ela. Ela chega num ponto assim que às vezes ela ficou 1 hora lá na festa e diz assim, eu preciso ir embora, não tô legal, tô passando mal, e vai embora. Ela precisa tratar. Precisa tratar. Isso ocasiona uma ansiedade, uma depressão? Claro, porque você pega a carga negativa dos outros. É que nem eu sempre falo, energia existe? Nós somos energia, né? Então, por exemplo, até eu fiz um exemplo que eu vou citar de volta. Quando você tá lá, do nada você... Nossa, deixa eu mandar uma mensagem pra minha mãe.
E ela diz, nossa, eu tava pensando em você agora, Isso eu tenho com a minha. né? Sempre ela Frequência. sempre diz, nossa, filho, como é que você me manda mensagem ou áudio nesse momento? Alguma coisa, ou ela tava pensando, ou ela tava fazendo uma oração, ou ela tava pensando, enfim, alguma ligação Alguma teve. ligação ela teve. É, e Naquele sempre- momento, Certo. fortaleceu o elo de vocês, Certo. né? Então, assim como tem esse elo maravilhoso, esse elo bom, tem o elo ruim, né? Então, você tem que aprender a se cuidar, a se proteger e saber quando o teu corpo dá sinais. Que nem nós, como adulto, a gente é mais fácil de perceber, né? Ah, eu comecei com uma dor de cabeça, uma dor aqui, dor de garganta, do nada. Tem alguma coisa errada. Aí você começa a analisar o que aconteceu que veio isso daí. Tá tudo bem, você tá indo tudo bem, tudo ótimo. De repente, do nada, você fica doente. Alguma coisa errada tem. O que é de errado? Precisa analisar e ver qual é a frequência, o que tá acontecendo. Às vezes fala para desligar o ar-condicionado, a janela aberta, tomou algo mais gelado, e às vezes não é. Às vezes não é. Às vezes você passou lá o domingo inteiro em casa, sentado assistindo TV. No outro dia você tá que você não aguenta. Eu tenho 2 temas aqui que eu ia fazer agora, mas vou dar sequência no que nós estamos falando e vou antecipar um aqui que eu posso aqui perguntar como uma dúvida, como se existe ou não existe, mas enfim. Essa palavra, eu acho que não tem um dia que as pessoas não falem, ou não sintam, talvez, né? Um lado fale que recebeu e o outro pode estar externando isso, que é a inveja, que é o mal olhado, como minha avó dizia, Agouro. e o mau agouro que tem até em orações, É. né? Nos livros do mau agouro. Aí eu faço a pergunta, isso existe? Isso consegue transcender? Isso é um sentimento também, inveja, É. né? Consegue transcender para conseguir te prejudicar, é mais ou menos o que você estava falando ali? Ou isso aqui é mais para justificar algo? O que a gente pode falar com relação Não, a isso? tudo isso existe. Existe. Bastante. Até eu vou falar para quem estiver ouvindo aí, né, os casais que estão aí, conta para mim, ou melhor, conta para nós. Olha aí. Escreve aí, escreve aqui embaixo. É, conta aí pra gente. Testemunho. Depois que vocês vão lá e postam uma foto do casal todo feliz em algum ambiente lá, se não dá uma briga nos próximos dias. Isso daí acontece. Você passa o ano novo feliz e daí o mês de janeiro consertando. Consertando, né? Ah, então não devo postar. Não, você deve postar. Só se proteja. Se prepare Entenda já. como que você vai se limpar dessa energia ruim, como que você vai se proteger dessa energia ruim. Porque vem. E para Vem. quem tá nesse momento, olha, muitos estão dizendo, agora entendi. Entendi, valeu. Mas algumas pessoas podem estar dizendo assim, eu não acredito. O Hamilton tá falando algo que ele não consegue, sei lá, eu não posso comprovar, mas é algo que eu não acredito e que isso não existe. E aí, o que se falaria para essas pessoas? Que nós estamos agora, várias pessoas assistindo. Eu acho Quem que concorda, tudo bem, concordou. concordou. E quem discorda? Quem discorda, começa a analisar a vida dele e vai ter uma situação lá que ele não vai conseguir explicar. Então, se ele discordou, ele começa a observar então. Comece a observar que É ele isso. vai entender. Se nada disso acontecer, aí você, tudo bem. Não, beleza. Não, Agora, se não- não tem problema nenhum. Respeito total. Mas até o choque na porta do carro você leva. Eu levo isso. E Então, muito choquinho nas pessoas é. assim. Então, às vezes, você tá andando assim, se esbarra em alguém, você leva um choque da Isso. pessoa. Por que você levou um choque? Bom, Da onde que veio essa energia? A E aí? energia estática. Mas é energia. de dia você não vê, mas já aconteceu de levar esse choquinho à noite E fazer, né? Faz Faz um- faísca ali. Né? Teve uma coisa que eu sempre achei estranho e a maioria não acontecia. Mas onde eu fui criado, passa as torres de alta tensão. Do lado da minha casa, onde eu cresci, né? No interior de Triunfo. Então, passa ali do lado a torre de alta tensão. E eu nunca pude passar por baixo da torre de chinelo. As outras pessoas passavam. Eu não estou dizendo que é uma energia, mas assim, é algo bem simples. Minha irmã passava de chinelo e se eu tivesse de chinelo, era como se fosse formiga. Formigava o teu pé. Formigava meu pé inteiro e eu começava a pular
Aí eu pergunto, pô, mas eu tô de chinelo, tô do lado das outras pessoas, é o mesmo capim, é o mesmo momento, e por que só eu que não conseguia andar embaixo das torres? Porque você tem o corpo mais suscetível à energia. Por isso que você toma mais choque no carro, mais choque nas pessoas. Tem explicação? Tem explicação, Eu não sabia. viu? Ó, você teve o Padre Pedro, né? Isso, Falando do Ixás. exato. A cura do Ixás é maravilhosa. Assim como as ervas são para você tirar a energia. E nem o pessoal fala assim, vou tomar banho de sal grosso para descarregar, né? Não é o ditado popular? O descarrego? Descarrego, né? Então o que acontece? O sal grosso ele tira energia tanto boa quanto ruim, né? Então ele tira tudo, ele te deixa neutro, né? Entendi. Aí o que você faz depois? Você toma um banho de alecrim, né? Manjericão para te dar um O boldo boldo, né? O tem a mesma boldo, finalidade? mesma finalidade. É para te energizar, para trazer energia boa, né? Vai ter muitos que não vão dizer assim, não acredito. Não tem problema nenhum. E assim, eu não quero mais levar choque embaixo da torre da alta extensão. Eu consigo fazer algo ou não? Consegue, a gente consegue ver qual é o campo que está com problema e daí a gente faz o tratamento desse campo. É possível então eu É começar, possível. numa hora, parar de tomar choque De tomar embaixo? choque. Porque o capim parece que ele é uma formiga. Tá até mordendo Parece ali. que tá cutucando, parece que tá cheio de... Você já ouviu isso? Já? Já. Mas com frequência ou não? Não, é bem difícil É difícil? Uhum. O Pois que é. acontece bastante das pessoas que ficam próximas à alta tensão é ter mais dor de cabeça. As pessoas têm muita dor Não de levar cabeça. choque no pé. Não levar choque no pé. Tá certo, viu? Eu vim aqui porque eu lembrei agora dessa situação, que eu era criança e eu não entendia por que eu levava choque e só eu levava, né? Bom, já é um caminho, viu? Eu quero já entrar no... Eu olho aqui pra ver a Não, hora. pode pra ficar- controlar, agora tá? ele Deixa eu vai justificar ficar aqui, olhando. tá? Eu tô me justificando, gente, tá? Vocês me acompanham do início e sempre verem que eu olho aqui pra me monitorar na hora. 50 minutos. É isso aí. Vamos mais... Deixa eu só entrar mais Mais um assunto? num adendo aí. Vamos lá. Por exemplo, teve aqui o primeiro podcast, acho que era. O rapaz é palestrante, eu esqueci o nome dele. E foi o segundo, Foi o segundo. o Guto Zafalon. Ele falou muito sobre a palavra gratidão, Isso. né? Então, o que acontece? É a lei da atração, né? Então, você está sendo grato, você está trazendo aquela energia boa. Certo. Então, é a mesma coisa. É energia. Você está atraindo. O que você quer atrair para você? E ele é uma pessoa que só de você ver ele, você já se anima. De você conversar, ele não te deixa triste. Ele te joga... Te joga pra cima. Pra cima, te joga pra cima, Uhum. literalmente. E quando eu convidei ele, exatamente porque quando eu assisti uma palestra dele e ele veio num dos shows da rádio aqui, num momento difícil, eu conheci ele numa palestra das associações de rádio. Mas eu não esqueci mais da amizade e da gratidão por ele quando meu pai faleceu na terça e estava tudo pronto para ser um show de rádio no domingo. E meu pai era o que mais apoiava fazer. Uhum. E pensando nele, ele nunca permitiu que a gente cancelasse ou deixasse de ir a algum lugar por causa dele. Uhum. Então, pensando nisso, eu falei, olha, se nós cancelar o show, não vai ser de acordo com ele. Então, Querido. não foi cancelado o show e nós fizemos uma homenagem dentro do show. Muito linda, por sinal, e tá nas redes sociais. Ana Vilela cantou a música, estava estourado. Do Duque Dalvan, Ao Lado de Deus, cantou também, que foi realmente uma música que casou muito naquele momento. Situação. E a gente fez uma homenagem com fotos, vídeos dele. Só que assim, ninguém, tanto da rádio quanto família, como é que você vai apresentar um show 4 dias depois do enterro, né, de uma pessoa que realmente Uhum. se deu tudo, né? Eu tinha muito apreço por tudo. E eu lembrei dele, do Guto. Falei, Guto, liguei pra ele, falei, não te conheço tanto para pedir esse favor, mas dentro dessa situação eu quero pedir que você venha, né? E não é uma questão de cachê, não é uma questão, é uma questão que eu preciso que você venha e apresente esse evento, porque E ninguém faça a aqui vai diferença. ter, porque ele vai trazer de uma forma mais leve, né? Ele se vestiu de Branca de Neve, de Papai Noel,
Enfim, mas ele trazia uma situação de fora diferente do que nós não íamos conseguir naquele momento. E ele veio com todo gosto, apresentou, e para mim foi importante, né? Claro, tô dando um exemplo. Tantas outras pessoas, N pessoas que se somaram, equipe, assim. Mas como você citou ele, eu tô dando um exemplo específico. Poderia citar centenas de pessoas, né? Que a gente é grato. E aí, ele fez isso, e quando eu comecei o podcast, eu falei, eu tenho que vou convidar ele. Porque ele fala 3 palavras, gratidão, gratidão, gratidão. Que é muito simples falar, mas você levar para a tua vida e o valor que isso tem, muitas pessoas não sabem. Não. E teve uma pessoa que chegou e me perguntou, Bacil, eu te devo alguma coisa? E eu respondi assim, respeito e gratidão vem de berço. Se você não entende o que é isso, você não me deve nada. Eu acho que eu falei correto. Ou não? Porque não é de hoje. Da tua concepção, não é de hoje para amanhã. Se você tá entendendo que você não tem isso pela minha pessoa, não é eu que irei mostrar. Alguma coisa. Né? Porque se eu chegar e dizer você tá sendo ingrato, parece que eu tô te cobrando. E aí você tem uma gratidão por obrigação. E para mim, tudo que é obrigação é pesado. Eu quero fazer porque eu quero, porque você merece, porque eu acho importante fazer isso. Mas quando gera uma obrigação, parece que se torna pesado. Obrigação é trabalhar e receber no final do mês. Beleza. Agora, numa situação afetiva, ela pesa, né? Vamos em frente. Eu quero finalizar aqui com 2 situações pra gente, em 10 minutinhos, resolver. O tema trauma mental, que é mais o que vocês usam, mas eu diria medo. Que tá certo também, né? Certo também. Então, vamos falar desse tema aqui? Com certeza. Eu não sei nem a pergunta que fazer, porque eu quero que você me traga esse tema. Trauma, medos. Porque o trauma, o medo, ela inibe a pessoa de evoluir, de seguir. É uma justificativa, muitas vezes. Eu não vou lá porque eu tenho medo. Eu tenho medo de ficar, eu tenho medo de ir. Mas, quando você passa para a questão de trauma, aí você pode entender por que isso está acontecendo. Isso. E aí vem o terapeuta. Porque a pessoa às vezes chega lá e diz assim, eu tenho medo de galinha. É um medo que você olha assim e muitas pessoas vão dizer assim, como que você tem medo de galinha? Isso aí, eu queria saber, porque tem gente que tem medo. Tem gente que passa mal de pegar uma pena de galinha, né? Chega a ser um medo excessivo. E a pessoa que desmaia por ver sangue? É um trauma, né? Um medo. Entende? Que é pior ainda. É pior ainda. Então, assim, são situações que aconteceu lá atrás que trouxeram. Você não começa a ter um medo do nada, vou olhar ali, nossa, aquela cortina, vou ter medo daquela cortina. Eu tenho um amigo que ele é uma pessoa normal, mas se ele vê uma lagartixa, se transforma. Parece que tá vindo um Tiranossauro Rex. E não posso falar quem também, né? Mas, e aí, né? Esse medo que justifica com um trauma. O que acontece? Teu cérebro é uma ferramenta incrível, maravilhosa. Que ela pega uma situação horrível para você que foi naquele momento, pode ser na infância, na adolescência, em qualquer momento, até na sua vida adulta. Foi tão traumático para você, foi tão aterrorizante para você que ele esconde isso de você. Ele não deixa você lembrar. E isso vai ocasionar o medo inconsciente da lagartixa, da pena de galinha. E eu quero dar mais um exemplo. A pessoa, ela nunca foi no velório e tem medo de ir no velório. E aí? Talvez ela viu numa TV, mas assim, ela nunca foi. E ela diz, não, eu não vou porque eu não gosto, eu tenho medo. Bom, aí são 2 coisas, né? Por exemplo, questão de velório, né? Eu sou uma pessoa que eu realmente não gosto de ir em velório. Não que eu tenha medo. Não, realmente eu não gosto. Porque eu capto tanta energia, sim. tanto que é o que nós falamos ali atrás. Isso, tanta dor. Por exemplo, tem paciente que chega na minha mesa, na minha frente, eu sento de frente para ela assim, e eu vou analisar, tentar entender energeticamente o que está acontecendo com ela. Eu começo a chorar.
A pessoa não disse nada. E eu começo a chorar. E eu já entendo que aquilo ali tá tão pesado pra ela que ela tá jogando. Né? É aquilo lá. Uma pessoa dessa dentro de uma festa, o teu amigo vai entrar lá, vai se sentir mal e vai embora. Sim. Você entendeu? O santo não bate. Lembra desse ditado? Te lembro. Não bateu o santo. É isso. Então, só que esse trauma, por exemplo, de medo, que entra em pânico, eu preciso ir num velório. Eu não gosto, mas se eu tiver que ir, eu vou, né? Mas se a pessoa tem pânico, ela não consegue ir, ela trava, ela vai sair do carro, ela passa Pânico é mal. uma outra palavra que encaixa dentro Que encaixa desse contexto. Dentro desse contexto. Às vezes aconteceu, né, que nem eu trabalho com regressão de vidas passadas. Às vezes o trauma vem de outra vida, se a pessoa acredita. Né? Se a pessoa crê que ela tem algo além do Certo. nascemos, vivemos e morremos. Né? Então isso daí às vezes pode ser de lá, ou pode ser também, se você for trabalhar numa constelação, pode ser que venha do avô, do bisavô, da avó, de membros da família. Certo. Sistêmico, né? Eu trago aqui situações, realmente, algumas são questões bem diferentes, né, Felipe? Cada situação. E a de hoje, realmente, a gente está trazendo situações aqui que não é só ver, tem um pouquinho de crer também, né? De fé, para você até entender aqui o que a gente falou hoje. Então, é preciso buscar a fonte do problema. Tem que buscar. Então, eu posso dizer que não é normal ter medo de lagartixa? Não. Não é normal. Não é normal. Não é normal desmaiar e olhar o sangue. Não. E tem pessoas que fazem isso. Tem que buscar, então... Eu conheço pessoas que têm medo de tomar injeção. Que ela passa mal, que ela sua, que ela tem quase um infarto. Mas ela doa sangue. Na hora de doar não tem problema. Não tem problema. Minha filha, enquanto criança, que é normal, Normal. tinha que segurar. Agora ela cresceu, ela olha, já estabilizou esse medo. Uhum. Tá vendo? É isso que a gente tem que fazer com ele. O medo é normal até certo ponto. A partir do ponto que ele também se a pessoa... torna excessivo, medo é bom. Eu não vou pegar naquela faca lá porque eu vou cortar minha mão. Eu tenho medo de cortar minha mão. Eu não vou alcançar 200 km com o carro porque eu tenho medo. É um medo bom. É um medo bom. É um medo que te protege. Que te protege a vida, de outras pessoas. Então, o medo tem que ter. Agora tem que saber qual que é a posição do medo diante... Qual é o teu limite. O limite. Certo. Tem mais um assunto pra gente finalizar aqui, que são dores crônicas. Como distinguir uma dor de uma dor crônica, de uma situação... Assim, a dor crônica é porque ela não cessa? Ela permanece? O que é uma dor crônica? Por exemplo, que nem se fala de dores crônicas. Eu trato com auriculoterapia, acupuntura, né? Que eu tenho uma dor na perna aqui que eu já caminha comigo há tempo. Já tomei remédio, já fiz um monte de coisa. Isso é uma e dor ela crônica. Não sai. Isso. Certo. Ela não sai. E aí? Ela vai, daqui a pouco ela volta e é no mesmo lugar. Então a gente faz um tratamento com esse tipo de terapia para conseguir ajudar aí a solucionar esses problemas. Mas tem situações que às vezes é cirúrgico. Ou sim, não? Não. Quando é cirúrgico, você não consegue resolver. Não, esse daí, como eu sempre digo, a terapia ela caminha junto da medicina. Então, você tá lá com o médico, tá fazendo um tratamento, às vezes o médico fez a cirurgia, mandou para uma fisioterapeuta, você tá fazendo tratamento, tá tomando remédio, você pode incluir a terapia para ela te auxiliar a diminuir essas dores. Mas não vai... essa terapia não substitui uma eventual cirurgia. Não. Eu pergunto por leigo e até para tirar como dúvida, né? Claro. Bom, enfim, olha, olhando aqui, nós já estamos em 1 hora. Eu acho que foi bem produtivo. Foi produtivo aí, produção. Né, Joia? Então, foi interessante. Me dá um feedback aqui. É importante levar isso para as pessoas, né? Com certeza. É isso, né? Tanto é que quando você fez o convite ali, eu fortaleci, né, a questão do janeiro branco. Certo. Porque hoje o que tá mais pegando nas pessoas realmente é a mente. E eu queria, antes de nós darmos o tchau, que você pudesse olhar para a câmera e eu vou te fazer... não é uma pergunta, mas eu queria te fazer um pedido. Eu queria que nesse momento você olhasse para a câmera e conversasse com uma pessoa que nesse exato momento está nos assistindo, ansiosa, depressiva e que, vamos dizer assim, que o coisa ruim está lá cutucando, viu? O que você está fazendo aqui?
você não tire tua vida, né? Vai ser melhor, ou enfim, ela já está tendo essa situação de encorajamento para poder tirar a sua própria vida. E é uma questão, tem que ter muita coragem também, né? Uma questão de assim, é difícil entender esse estágio, mas acontece. Então eu gostaria que o senhor passasse uma palavra dentro da terapia para uma pessoa que ela está ansiosa, depressiva e com sinais suicidas. Antes da gente finalizar, o que dizer para uma pessoa dessa? É difícil? É forte, né? É forte. É muito forte. Mas Mas eu vou ser bem sincero, né? E para todos os problemas existe uma solução. E os pensamentos que você está tendo não são seus, porque dentro de você tem uma pessoa incrível que precisa brilhar novamente. Então você tem que colocar um pouquinho de fé em você. Pedir ajuda não é um sinal de fraqueza. E você tem que realmente acreditar mais em você e buscar essa ajuda, para que você possa superar isso e entender que nada disso do que você está passando, você deveria estar passando. São somente situações que estão te levando a pensar assim. Mas acredite mais em você e busque a ajuda que você precisa. Eu acho que seria isso. Uma pergunta forte, uma resposta forte. Assim a gente encerra, né? Eu acho que não tem mais o que nós trabalharmos depois de tudo isso aqui. E de coração, espero que a gente tenha te ajudado de alguma forma. Ou que você possa transmitir essa entrevista para alguém que possa ter essa ajuda com essa entrevista. Tentar compreender um pouco que o ser humano é algo complexo. Nossa, então, bastante. Então a gente às vezes precisa realmente. A autoajuda é bom, mas muitas vezes ela não resolve tudo. E aqui eu encerro mais um podcast. Gostei, até revelei algumas situações aqui, mas eu acho que é importante, com certeza, poder compartilhar para a gente entender. E eu que sou leigo no assunto, mas soube aqui que, né, tenho mais sensibilidade a levar choque. Né? Vamos finalizar assim, tá bom? Obrigado de coração a vocês que nos assistiram. Se inscreve no canal, compartilha, encaminha essa mensagem para uma pessoa que você acha ser importante. Vai ter os recortes no Bacio Podcast no Instagram. E nós estamos aqui por você, né? A gente traz isso, debate, parece que nós estamos aqui nós aprendendo, mas o grande mentor de tudo isso é quem nos assiste. É essa mensagem que a gente leva. E hoje, tendo um pouquinho de fé, um pouquinho de crença, junto também com toda a sabedoria e ciência que o Hamilton Júnior, terapeuta holístico, nos trouxe na data de hoje. Tá certo? Mais uma vez, me despeço então aqui. Valeu. Eu agradeço de coração e agradeço a todo mundo que está assistindo, porque garanto que muitas pessoas perceberam que tem algo de diferente que pode ser cuidado. E nós estamos aqui nesta vida, para passar, como diz o Padre Pedro, não se omita em passar o teu conhecimento. Passe adiante. Valeu, sinal então? De maturidade. Com certeza. Um abraço, Deus abençoe e até a próxima. Tchau, gente.